Você imagina chegar nesse momento que a pessoa precisa de cuidado, como é que você vai retribuir muitas vezes um carinho que você não teve? Como é que faz isso, É muito né? difícil. Hoje vai ter acolhimento, muita conversa boa com a nossa querida apresentadora, empresária, mãe da Zoe, que é uma graça. E também já foi Saia. Eu tô falando de Sabrina Sato. Bem-vinda! Tô tão feliz de estar aqui com vocês, tão feliz. Bem-vinda, Gente, que Sassá. sofá é esse, né? Que sofá é esse? Maravilhoso, né? Ô, Sá, Que sofá. você já foi Saia Eu já fui por um ano, né? por um ano. Foi um ano, assim, de muito aprendizado, sabe? Foi um ano intenso, bem vivido. E foi um ano que foi libertador para mim. Porque foi um ano que eu consegui começar a colocar para fora. Eu acho que nós duas, eu e a Eliana, a gente é de uma geração, de uma época, a Érica também um pouco menos, mas também lá perto, que a gente não foi ensinada a falar da nossa opinião, a falar o que a gente pensa, o que a gente sente. E o Saia foi um lugar que eu aprendi a fazer isso. Eu não percebi que meus pais foram envelhecendo. Eu não senti isso porque meus pais são muito independentes. Meu pai, ele vive na fazenda, ele faz o que ele tem vontade, ele fazia tudo que ele tinha vontade, assim, ele cuidava do café, ele é psicólogo, e ele é aquele pai que ele é o filósofo da família, que acorda com textão, a gente com textão todos os dias. E aí eu tava um dia começando o Sou Maravilhosa, na estreia do Sou Maravilhosa, gravei de manhã até a noite, e eu senti que no grupo de WhatsApp da família tava um silêncio. Meu pai tinha ido fazer os exames no hospital. E aí, eu senti desse silêncio, não sei o que lá, aí o Nicolas foi me buscar. Meu marido foi me buscar no trabalho, e aí ele chegou e falou assim, na hora que a gente entrou no carro, eu vi o olho dele já cheio d'água. Aí eu falei, meu pai. Aí ele falou assim, seu pai tá com câncer, mas tem uma notícia muito boa que descobriram no início, ele tá com câncer no pâncreas, foi descoberto no início e a gente vai conseguir operar. Tipo assim, do nada. E eu, no início do programa, ele falou, a Zoe já dormiu, tá tudo certo, vamos pro hospital ver ele. Não. Isso era mais de 10 da noite. Aí, minha irmã, não, fica aí, vai ver a Zoe, que a gente tá aqui, eu e o Karim, eu e meu irmão, né? Ela e meu irmão. Então, aí a gente já começou toda essa história. A gente chegou no dia seguinte para resolver tudo. Começa essa cirurgia, ele nunca mais saiu do hospital, ficou lá, nesse dia. Mas, ao mesmo tempo, passando tudo isso, eu fui sentindo também esse revezamento de amor, esse revezamento que a gente conseguiu fazer entre os irmãos, entre a minha mãe e todo mundo, sabe? Só que, para mim, o mais difícil, aí que eu senti essa geração sanduíche, essa história do sanduíche, que eu olhava meu pai, que sempre cuidou de todo mundo, que me carregava no colo, forte, sempre saudável. Apesar de estar com 73 anos, ele muito assim, sabe, independente, dirigindo para cima e para baixo e morando na fazenda sozinho, sem ninguém para cuidar dele, ninguém para cozinhar, ele que fazia a própria comida e tudo. Ele numa cama do hospital e a gente cuidando dele. E eu falei, gente, ele tá no momento, chegou esse momento da gente cuidar dele, né? Chegou esse momento. Ele cuidou da gente está cuidando dele. E eu queria continuar cuidando da Zoe, do mesmo jeito, para ela também não perceber e não sentir. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi com meus pais, que foi esse exemplo que eles deram, a mostrar, a dividir os problemas entre a família. Então, contei para a Zoe também, levei ela para o hospital também. Então, a gente passava dias e dias no hospital, gravando. Então, fiquei gravando o programa. Indo para o hospital. Indo para o hospital. Mas talvez se vocês não dividissem tanto a vida como vocês dividem, vocês não teriam essa troca de amor e de força familiar que dá muita força pro teu pai, inclusive. É isso. Isso que acontece na família de Sabrina é uma exceção. Dessa divisão de papéis e de tarefas. Normalmente, esse dever do cuidado sobrecai nas mulheres. E
isso é uma coisa que é alimentada pela nossa sociedade. Muito. Normalmente as mulheres é que são exigidas e cobradas nesse lugar de cuidar. Prepara na vida para isso. Exatamente. Como isso se a gente tivesse mais talento que os homens, exatamente. né? Mais dom que os É homens. construído isso. Nascemos assim. É alimentado para a gente acreditar nisso. E isso reflete na nossa vida econômica, né? Profissional, emocional, Mental, com física. certeza. E assim, são reflexos muitas vezes irreparáveis, porque não dá tempo da gente esperar a sociedade equilibrar. A gente vai fazendo e quando a gente vê, a vida já passou e você perdeu tantas coisas. Eu li uma pesquisa que dizia que 86% das mulheres brasileiras se sentem sobrecarregadas. É quase a totalidade. E 54% dessas mulheres são as responsáveis principais pelo cuidado. Eu acho que poderia trazer para a roda, assim, mostrar caminhos e talvez, né, soluções para a gente amenizar essa sobrecarga, pelo menos. E eu acho que tem uma coisa que é fundamental nisso, que é a redistribuição desse trabalho. E dá para ser feito tanto dentro de casa quanto fora de casa. Super. E quando eu digo fora de casa, é tipo políticas públicas que possam ajudar a apoiar no cuidado da família, como, por exemplo, recentemente, assim, tem menos de um mês que foi lançada a segunda Cuidoteca na Universidade Federal do Piauí. Cuidoteca? Que, assim, Cuidoteca, que é uma... como se fosse a segunda do país. Só tem 2 no Brasil. Só tem 2 no Brasil. O que a gente, né, assim... Falta muito, temos muito chão para caminhar, mas as crianças ali ficam as crianças de 3 a 12 anos ficam ali e são filhos de estudantes e trabalhadores da universidade. Então, isso dá oportunidade para as pessoas não necessariamente terem que sobrecarregar uma avó, por exemplo, para cuidar da criança, ou de um irmão mais velho para cuidar da criança e tira a oportunidade dessa criança de ir para a escola, por exemplo. Agora, tem uma coisa que eu vivi e vivo, né? Eu estou exatamente nessa faixa etária da geração sanduíche, aonde é tão difícil, né, Sabrina, a gente perceber que os nossos pais estão envelhecendo. É muito difícil. Como é difícil cair a ficha de que, assim, que quem nos cuidou precisa de cuidados agora, né? E para eles aceitarem isso. É verdade, e como a gente também fica exausta, e como as mulheres, né, da sociedade, principalmente aquelas que não têm os privilégios, que não têm rede de apoio, que não têm ajuda, né? Sim. De uma E maneira as mães geral. solos, Sim, é isso. Exato. Como isso é difícil, estamos exaustas, né? Mas tem um viés e um olhar que eu preciso dividir com vocês, que às vezes o que é fardo pode se transformar em afeto. Não é fácil, tá? Mas é possível, porque eu vivi isso na pele, com meu pai morando em casa, né? Ele teve um AVC e a gente ficou muito mais próximo, e pode ter certeza que a doença dele nos aproximou, e eu tive a oportunidade, mesmo na dificuldade, de colocar os meus filhos próximos do avô. Muito bom, muito né? importante. Claro que tudo ali estava muito nas minhas costas, mas entendo os meus privilégios, mas o emocional, o peso, os cuidados ficavam, né, sobre mim. Porém, a experiência de ter podido ressignificar a minha relação com meu pai, ressignificar a relação nossa, familiar, né? De ter visto a minha mãe se reconciliando com meu pai depois de tantos anos, foi fantástica. Então, também é uma oportunidade, para além das dificuldades, né, gerais que a gente já apontou aqui, é uma oportunidade para você se conectar, né? E para você reconhecer a importância e esse dessa momento existência. dos seus filhos com os avós, eles jamais vão esquecer. Jamais, E eu fiquei muito com medo desse momento de acontecer, do meu pai partir, porque a gente tem medo nessa hora também. Por mais que a gente tenha esperança, fé e muito amor, o medo toma conta da gente. E aí eu lembro que eu pensava assim, que eu tinha a idade da Zoe, eu tinha exatamente 6 para 7 anos quando eu perdi o meu avô e minha avó. E eu ficava com muito medo disso, eu ficava rezando e pensando, eu quero que minha filha conviva muito com meus pais. Né, e falando de avô, né, a gente repete, a gente espelha o que a gente vê na infância. E sabe que fazendo uma
revisitando um pouco a minha história, né, quando a gente tratou desse tema aqui no sofá, lá no camarim eu estava pensando, falei, nossa, sem querer eu reproduzi o que eu vi meu pai fazendo com meu avô. Meu avô era deficiente visual e meu avô veio para São Paulo para morar com a gente. Então, meu pai cuidou do meu avô. E aí, depois de muitos anos, a minha filha e meus filhos me viram cuidando do meu pai, do avô deles. Sim. E certamente, eu espero que eles possam cuidar. Arrasta. É isso, o exemplo arrasta, mais do que qualquer palavra, né? Eu vi a minha mãe também, falando disso, da geração sanduíche também, eu vi a minha mãe fazer isso, no caso com a minha avó. Minha avó teve Alzheimer e a minha mãe começou a cuidar da minha avó. E eu lembro que foi um processo muito doloroso, não só pela doença, mas porque passar a conviver com a minha avó, como já conviveram quando a minha mãe era jovem, foi resgatar algumas coisas, nas alegrias e nas dores, sabe? Resgatar como era a convivência, como era a relação. E isso do exemplo arrasta é como eu sinto lá, sabe? De que o momento, hoje em dia eu já cuido da minha família, especialmente da minha mãe, de forma ainda sem a minha mãe necessitar dos meus cuidados ali juntos, morando juntas, mas eu acho que esse exemplo, ele arrasta, mas a gente sabe que também não é uma realidade, porque você imagina de todos, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que têm problemas com os próprios pais, então você imagina chegar nesse momento que a pessoa precisa de cuidado, como é que você vai retribuir muitas vezes um carinho que você não teve? Eu não vivo na geração sanduíche. A minha mãe está até aqui hoje assistindo. Ali. Maravilhosa! De alguma forma, ela cuidou de mim, de alguma forma também eu sei que eu cuido dela, mas ela é muito independente com o marido dela. Mas eu fico pensando assim, como as gerações estão vivendo cada vez mais, acho que a gente não está se preparando para a velhice. Eu não me preparei para pensar o que eu tô... Minha mãe está com 61. E ela vai até os 112. Eu acho que a gente não faz um plano. O que eu vou fazer quando eu chegar na minha velhice? Porque eu, se Deus quiser, quero viver muito. Eu não sei se as pessoas pensam, o que eu vou fazer quando eu chegar lá? Você é um dos maiores ícones de performance, de fantasia, de moda, assim. E eu quero entender isso. Como é que você... Isso é tudo para mostrar tudo que você é ou é para esconder alguma timidez? Nossa, que profunda! Eu sempre quis perguntar isso. Eu acho que a fantasia é minha vitamina emocional. Tem gente que vai lá, sabe, eu acho que meu superpoder, eu acho que me dá uma coragem, uma persona, sabe? Eu sinto que eu fico mais poderosa, eu sinto que eu consigo encarar tudo. Então é pra esconder uma timidez? Não é pra esconder, eu acho que é pra colorir e nem pra fugir de nada. Exaltar. Mas acho que colore mais a minha vida, sabe? Revela mais. Dá uma... Mas, às vezes, pode ser para esconder também. Às vezes, a gente pode ser para esconder, às vezes pode ser... Por exemplo, nesse período que eu passei difícil... Me fantasiar, era um respiro, era um alívio, era uma delícia, sabe? Eu acho que colore a nossa vida. Eu gosto da montação. Eu gosto da montação. E eu não acho, eu fui procurar foto minha de criança, quando eu procuro foto minha de criança, eu só acho foto fantasiada. Você me contou isso um dia. Eu não tenho quase foto de roupa. Já fazia isso. Eu sempre me fantasiei. Então, eu era aquela que ia fantasiada pra escola. Que eu acho que eu fui... E a Zoe gosta? E eu, talvez pode ser um pouco de timidez também. Então, assim, por exemplo, no carnaval, nesses lugares também. Mas, assim, entre... 4 paredes, eu não sou da fantasia. Eu tomo banho e vou de banho tomado, nem maquiagem eu passo. Pois então, todo mundo... Que bom contar com você aqui no nosso sofá. Obrigada. Sua energia. Muito obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigada. O seu amor sempre, viu? De verdade. Amo você, Sucesso gente. em tudo Volta que mais. você fizer. Vou voltar. Volte. Vou voltar sempre. E espero que você tenha curtido o nosso programa, que a gente tenha feito companhia para você até quarta-feira que vem. Obrigada pela audiência, pelo carinho. Beijo na família e até quarta ao vivo. Tchau, gente! Tchau, gente! Beijo!